Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Hoje, dia 16 de setembro de 2022. Peço para você dar o like, se inscrever no YouTube, se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Peço também para você curtir no Facebook e seguir no Instagram e no Twitter. Esta campanha da direita contra o voto útil revela muitas coisas. Pela argumentação deles, o Lula e o próprio Ciro Gomes têm sido incoerentes, né? Porque o Ciro teria pedido voto útil lá nas eleições de 18, alegando que no segundo turno ele teria mais chances de derrotar o Bolsonaro do que o Fernando Haddad. E o Lula também disse que o primeiro turno todos votam em quem quiser, aí no segundo turno as coisas são refinadas, né? São argumentos assim que servem à superficialidade da coisa. Na verdade, a realidade de agora, ela tem singularidades, né? Todas as circunstâncias precisam ser consideradas, né? Agora está se falando simplesmente de derrotar o nazifascismo. Quer dizer, isso tem implicações, né? Agora, é óbvio que a campanha contra o voto útil, essa campanha da direita, da mídia, Globo, Folha, Estadão, está todo mundo aí, tudo que circunda esses monopólios, esse cartel, né, midiático, está aí fazendo pregação constante, né, está fazendo aí uma campanha aberta contra o voto útil. O objetivo, já falei, é exatamente enfraquecer o Lula, fazer o Lula refém da direita, porque tem uma lógica nisso. Um Lula fortalecido, governando o país, ele vai se deparar com uma realidade mundial de afronta à democracia. Aqui na América Latina, o Brasil tem um peso muito grande, sabemos disso. O Brasil tem um histórico, sim, de luta por democracia, por independência. Se a gente pegar aí o histórico, por exemplo, da Revolução de 1930, que condensa aquele salto civilizatório quando o Brasil se afirma como nação independente, a luta pela independência, pela abolição, pela república, isso se condensa na Revolução de 30 e isso perpassa esse período que vem depois da Revolução de 30. E nós podemos destacar dois pontos importantes, né? A luta contra a ditadura do Estado Novo, que vai se concentrar, se condensar na Constituinte de 46, na Constituição de 46, e a luta contra a ditadura militar, que vai se condensar na Constituinte e na Constituição de 1988. Então, é uma luta constante do povo brasileiro e tem as lutas que precederam esse salto civilizatório, a luta contra o escravismo, né? No Brasil tem aí uma história riquíssima, pouco conhecida e pouco valorizada do ponto de vista da luta do povo, da afirmação do Brasil como nação, da sua conquista de um patamar de civilidade que vem exatamente desse processo da luta do povo, né? Isso não pode ser desconsiderado. É evidente que isso se condensa na Revolução de 30, do Getúlio Vargas, depois na geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial, sofre um retrocesso no governo Dutra, que se alinha com a doutrina Truman do pós-Segunda Guerra Mundial, que é exatamente o pensamento autoritário, as pretensões de uma ditadura mundial. Esse é o ponto que precisa ser analisado, que vai resultar no golpe de 64 e na cadeia de ditaduras que o regime dos Estados Unidos impôs aqui na América Latina. Então, a América Latina e o Brasil, como casa de forças, podemos dizer assim, da América Latina, tem um papel fundamental. Getúlio, depois o próprio Juscelino Kubitschek, mais acentuadamente o João Goulart. Importante conhecer a história do João Goulart. Tem um livro meu que está aí para sair, tudo indica que vai sair sobre o João Goulart. E depois a luta contra a ditadura militar, a luta política, a luta da guerra popular, no caso da guerrilha do Araguaia, e, enfim, vai se condensar na Constituinte e na Constituição de 88. Depois de lá para cá, nós temos exatamente essa luta pronunciada entre esquerda e direita. A polarização é exatamente essa. Tem polos, polarização vem de polos. E os polos vêm exatamente do sistema de divisão de classes sociais, as classes dominantes e a luta do povo, que vem, como eu disse, lá do combate ao escravismo.
esta é a radiografia, a fotografia dessas eleições. E ela está presente também na conjuntura ou nas conjunturas da América Latina. É só observar, quando o Brasil dá os seus saltos civilizatórios, quando avança na democracia, no progresso social, a América Latina é puxada também para este caminho, né? O caminho da luta da soberania dos povos, da democracia e da inclusão social. A América Latina tem um papel estratégico na geopolítica, por suas riquezas naturais, pela diversidade do povo, né? Então, isso aqui é tratado pelo regime dos Estados Unidos como não é simplesmente proclamação, é uma realidade. Eles tratam a América Latina como se fosse o seu quintal, né? Então, eles impõem aqui todas as suas vontades. A lógica do sistema econômico, social e política dos Estados Unidos tem esse viés autoritário, de ditadura. Tem um artigo meu no meu site, o outro lado da notícia.com.br, que eu falo da Venezuela. Eu faço o histórico desse caminho ditatorial, a doutrina Monroe, o Destino Manifesto, como eles tratam essa lógica deles da América para os americanos, no caso da América para os Estados Unidos. Isso está na raiz do regime dos Estados Unidos, que ganha essa dimensão do pós-Segunda Guerra Mundial com a chamada doutrina Truman, que resulta nas guerras do pós-Segunda Guerra Mundial. As bestialidades que nós conhecemos todas elas, né? Bem conhecidas. A guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, né? Esses genocídios praticados aqui na América Latina com os golpes que eles patrocinaram e impuseram, né? E também tem outras áreas estratégicas da geopolítica. No caso do Oriente Médio, por exemplo, criaram lá um Estado terrorista, o Estado de Israel é um Estado terrorista. E na Ásia, eles fizeram uma luta ali também à base de bestialidades, que eu disse, né? Guerra no Vietnã, guerra na Coreia, primeiro na Coreia, depois no Vietnã, exatamente para combater a luta dos povos, a libertação dos povos. Então são áreas assim de influência que os Estados Unidos, o regime dos Estados Unidos tenta impor exatamente a sua ditadura. A ditadura vem, evidentemente, pela questão econômica. As oligarquias econômicas é um poder essencialmente oligárquico, hoje concentrado, esse poder concentrado basicamente nos grandes bancos de Wall Street, no sistema financeiro, secundado esse sistema pelo aparato bélico-militar, o braço armado do imperialismo, que é a OTAN, que resulta, por exemplo, no que nós estamos vendo lá na Ucrânia, né? A tentativa de cerco à Rússia, porque a Rússia é outro ponto fundamental nessa história toda, né? A China, com a sua pujança e o seu desafio, né? A China representa um desafio a essa tentativa do regime dos Estados Unidos de se impor como uma ditadura mundial. A lógica do capitalismo produz esse tipo de regime. O regime do Hitler foi a mesma coisa. Ou seja, é a afirmação do capitalismo pelo viés do autoritarismo, da bestialidade, dos morticínios, dos genocídios, que vem exatamente da formação dos grandes monopólios, dos grandes conglomerados econômicos aí do final do século XIX. Resulta na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em regimes de bestialidades, como foi o regime do Hitler, do Mussolini, e nas bestialidades que nós vimos aqui na América Latina, vimos na Coreia, vimos no Vietnã, estamos vendo no Oriente Médio, estamos vendo agora nessas tentativas do regime de cercar a Rússia que resultou nesse conflito lá na Ucrânia. Então são áreas assim que vão desafiando esta ditadura mundial, a ditadura das oligarquias financeiras, dos grandes grupos econômicos. E a América Latina tem esse papel, tem essa importância. A Europa se submeteu completamente ao regime dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, ensanguentada, enfraquecida. O regime norte-americano foi lá e impôs o Plano Marshall, a tal da reconstrução que eles fizeram, a base do bloqueio de Berlim, a base do que o Churchill proclamou como cortina de ferro. É importante lembrar que quem falou em cortina de ferro foi o Churchill. Então, eles impuseram, portanto, uma ditadura, um cerco, uma tentativa de aniquilar a União Soviética, algo que eles fazem agora com a China. Então, houve ali uma aliança com a chamada social-democracia, aquela tentativa de fazer uma equalização mínima para evitar a ascensão
das lutas populares, da luta pela democracia, ou seja, a luta pelo socialismo, que eles chamam de comunismo, na Europa, e isso depois do fim do bloco soviético, isso começou a se dissolver. A Europa hoje está numa situação, do ponto de vista econômico, social e mesmo democrático, né, numa situação muito complicada. As forças mais reacionárias, ou mesmo as forças ditas de esquerda, né, os tais social-democratas, né, grande parte deles, o Partido Trabalhista da Inglaterra é um exemplo, grande parte se bandeou exatamente para o projeto neoliberal, que tem esse viés autoritário, essa interface com a lógica do fascismo, ou seja, de sufocar o povo, de destruir as conquistas sociais do povo. Então essa aliança na Europa faz ressurgir exatamente a origem. Se tem esse problema aqui na América Latina de 388 anos, lá na Europa tem o problema das monarquias, não é isso? Nós estamos vendo agora, lá no funeral da Rainha Elizabeth, na Inglaterra, as caras que estão aparecendo por ali. São caras assim que causam repugnância para os povos que lutam por sua soberania, que luta por sua liberdade, luta pelos seus direitos. Está ali monarquias, né, governos totalitários, reacionários e assim por diante. Então, aqui na América Latina e o Brasil com a candidatura Lula, com essa tendência aí do Lula ganhar as eleições fortalecido, né, isso vai exatamente contra essa ofensiva antidemocrática, essa ofensiva contra os povos. A candidatura do Lula tem esse peso. Então essa campanha midiática aí contra o Lula, contra o voto útil, essa campanha para enfraquecer o Lula está inserida exatamente nesse contexto. Num contexto de uma ofensiva mundial antidemocrática que tem como pano de fundo o poder dos grandes grupos econômicos, dos grandes monopólios, né, das oligarquias financeiras, porque o Lula já disse que vai revogar o teto dos gastos, vai mexer na questão da reforma trabalhista, quer dizer, isso está exatamente na contramão dessa ofensiva ditatorial, essa ofensiva antidemocrática dessas oligarquias mundiais. É preciso considerar isso. E tem uma campanha, uma guerra midiática, né? Eu quero citar só como exemplo, né? No noticiário esportivo do portal UOL. Para quem torce os ditadores? Quem são os ditadores? Aí eles põem lá Stalin, Kim Jong-un, põe Chaves, né? Só faltou pôr o Lula, sabe? Para fazer campanha contra a esquerda, né? Então vejam que é uma guerra midiática e tudo isso voltado exatamente para dizer, a esquerda produz ditadores. Hitler, Stalin, Kim Jong-un, não sei o quê, são todos iguais. Não faz, evidentemente, as considerações históricas, né, os contextos históricos, trazem a questão para cá à base de, vamos dizer assim, repetição de chavões, de clichês, quer dizer, quem não é do lado deles, quem não está a favor da ditadura deles é ditador, e mistura, sobretudo, os seus representantes ditatoriais, como é o caso de Hitler, né, como é o caso de Mussolini e tantos outros aqui dos latrocidas, todos produtos do capitalismo. E aí quando se tem uma defesa, né, da democracia, da soberania dos povos, como é o caso do Chaves, do Lula, do Stalin, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, da luta, da guerra pela libertação da Coreia, da guerra pela libertação do Vietnã, da guerra pela libertação da China, das lutas populares aqui na América Latina, né, contra as ditaduras, contra o regime ditatorial dos Estados Unidos, eles procuram fazer tudo isso, né, um saco de gatos, e isso exatamente para impor a sua ditadura. É isso, merece muita reflexão, portanto, essa campanha, essa ofensiva aí contra o voto útil, porque é uma singularidade, é um momento que exige a união, a ampla união de todos para derrotar exatamente a expressão mais pronunciada desse autoritarismo histórico, que é exatamente o nazifascismo, hoje expresso pelo bolsonarismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.